Glória a Deus. Por favor, abra a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos falar, irmãos, sobre o medo. Como o irmão sabe, no mês de setembro a gente vai falar sobre a valorização da vida à luz da palavra de Deus. Não é palestra psicológica, eu não abro nenhum tratado de psicologia, não sou psicólogo, não abro nenhum tratado de psiquiatria, porque eu não sou médico, psiquiatra. Eu abro a palavra de Deus porque sou um pregador do Evangelho e através da palavra de Deus nós podemos falar sobre saúde mental também para a glória de Deus. E através da palavra nós podemos falar sobre a valorização da vida, sim, porque a vida gira em torno a vida do homem gira em torno, obviamente, dele mesmo. Foi pelo homem que Jesus Cristo morreu. Foi para que o homem tivesse vida que Jesus Cristo morreu. Então, com base nesse pensamento, é que nós estamos abrindo as Escrituras para falar sobre a vida humana e para que ninguém desista da sua vida em detrimento de doenças psicológicas. Capítulo 7, como dito, nós vamos falar sobre o medo. O tema da nossa reflexão é enfrentando o medo. Capítulo de número 7, versículo... Voou aqui minha página, pronto. Não é 7 não, capítulo 8, perdão. Versículo 26, diz o texto: Então navegaram para a terra dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. Quando pisou em terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que havia muito, era possesso de demônios, andava sem roupas e não habitava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. Vamos pular para o versículo 35. O povo saiu para ver o que tinha acontecido e foi ao encontro de Jesus. E encontraram o homem de que havia saído os demônios. Como? Vestido, a igreja, e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E tiveram grande medo. Outras versões, temor. Versículo 36. Os que presenciaram aquilo lhes contaram como aquele endemoniado fora liberto. 37. Todo o povo da terra dos Gerazenos lhe rogou que fosse... Você está acompanhando? Eu sei que as portas estão abertas, muita zoada de carros, mas se concentre ao máximo. Nós vamos entregar a mensagem de Deus e você será alimentado pela palavra do Senhor. Todo o povo da terra dos Gerazenos lhe rogou que fosse embora dali, é o 37, porque estavam então ele entrou no barco e aquele homem de quem os demônios haviam sido expulsos rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus o despediu dizendo: Volta para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. Então ele foi anunciando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Amém? Como eu disse, nós vamos falar sobre o medo. E o primeiro tópico que nós vamos falar é enfrentando o medo. Melhor, o medo de ganhar. Nós acabamos de pensar e de ler que um homem endemoniado foi liberto pelo nome de Jesus. E esse homem causava medo nas pessoas. Pense só, um homem despido, na época, sem assistência psiquiátrica, medicamentosa. E se tivesse, não faria efeito, porque quando algo é doença e quando é espiritual, é espiritual. Possessão demoníaca não tem a ver com doença. Doença é doença, possessão demoníaca é possessão demoníaca. E a Bíblia fala que esse homem, ele era possesso de demônios. E os demônios, as legiões que ali estavam, haviam roubado a sua consciência, suas faculdades mentais. Aquele homem não estava em si, eram os demônios que dominavam o seu corpo. E o texto que lemos, que a história relata,
que ele vivia nos sepulcros, ele vivia no cemitério, para você entender. Não havia ninguém que contesse aquele homem, não havia ninguém que pudesse vencer aquele homem, porque aquele homem estava miseravelmente possuído. Essa cena, só de imaginar, pode nos gerar medo, pode nos gerar uma certa apreensão. Imaginar alguém num ciclo de uma cidade pequena comparado aos tempos, naquele instante, isso pode trazer um certo ponto de interrogação. Nós estamos falando de um território que não tinha tantos judeus, e há quem diga que não tinha judeus nenhum. Afinal de contas, eles criavam inclusive porcos, e para aqueles que guardavam a Torá, a lei de Moisés, o porco é um animal imundo, então eles não cuidavam de porcos, eles não eram guardadores, eles não eram cuidadores de porcos. Então, tudo indica que maciçamente judeus não habitavam ali. Só que há algo diferente. Jesus atravessa o mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades, e logo depois chega a esta região, pois ele tem algo a fazer. Não é que Jesus foi para chocar as pessoas, Jesus não foi para colocar medo nas pessoas, Jesus foi para libertar uma vida da escravidão satânica e demoníaca. Jesus foi para libertar um homem para que ele tivesse a chance de ter uma vida social normal. A Bíblia diz que o diabo vem senão para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus também disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aquele homem não tinha vida, aquele homem perdeu a família, aquele homem perdeu seus amigos, aquele homem perdeu, não se sabe quanto tempo esse homem esteve assim, moribundo, não se sabe quanto tempo esse homem esteve escravo. Mas nós enxergamos, olha, a partir desse texto, que ao enfrentar o medo não pode roubar, tirar de mim a oportunidade de ganhar. Que você leu comigo, aqueles homens viram que Jesus libertou, expulsou. Lembre que os demônios, a legião que estava no corpo daquele homem, foi até Cristo, se coloca aos pés de Jesus. Jesus dá uma ordem para que os demônios sejam expulsos, para que eles saiam, melhor dizendo. E eles pedem para que eles não pudessem ir para o abismo. Eles não queriam descer para o abismo. Jesus envia então eles para a manada de porcos. Você conhece a história. E essa manada de porcos se precipita no abismo e, em sua maioria, ou melhor, em sua totalidade, morre afogado. Eu imagino que centenas de porcos, era uma cena dura de ser vista, era uma cena chocante. Só que depois de ver as cenas dos porcos que morreram precipitados e a cena do homem liberto por Jesus, aqueles homens contemporâneos, aquela população poderia entender que um ser diferente estava visitando aquele lugar. O problema é que o medo não deixou eles enxergar isso. Nós lemos que eles tiveram, irmã Cristiane, grande temor, grande medo. Psicologia, psiquiatria entende o medo como uma sensação. E essa sensação, ela tem um equilíbrio para ser uma sensação boa. E esse equilíbrio nos mostra que ter medo de alguma coisa não é ruim. De uma certa forma, é bom. Nem todo medo é ruim. O medo, ele passa a ser ruim quando ele torna-me incapaz. Quando esse medo quer me fazer incapaz. Observe, quem de nós não teria medo de ser colocado em uma jaula com um leão feroz? Alguém quer levantar a mão e dizer: não, pastor, o senhor está enganado, eu entraria sem medo. Alguém? Que silêncio mortal. Qualquer um de nós teria medo de ser colocado em uma jaula com um leão feroz e faminto. Medo. E muitas das vezes
de acontecimentos que vão nos trazer uma sensibilidade, nos mostra que determinadas coisas nós não vamos repetir. Quando a gente era criança, essa geração mais jovem não sabe o que é isso. Mas eu ainda fui daquela geração de bebê, meninozinho de 1 ano, 2 anos, que quando a mãe dizia assim, não mete o dedo da tomada, ela tirava a mão. Mas uma hora ela não via, a gente ia lá e enfiava o dedo na tomada. Vocês lembram como era aquela sensação? Eu tenho certeza que quase todo mundo fez isso. Alguém mais fez isso ou só o pastor Tarso? Deixa eu ver. Eu estou dizendo. Aquela sensação do choque quente na ponta do dedo. Parece que a gente ia morrer. Pronto, a gente aprende. Nunca mais eu coloco o meu dedo na tomada. E eu estou dizendo que a geração não sabe o que é isso, porque as tomadas hoje em dia já são numa espessura onde não cabe o dedo de uma criança. Então, eles não têm essa noção que a gente que é mais velho tem, de que eu tenho medo, porque não conhece o choque, porque não teve a experiência para torná-lo sensível àquilo. Então, ter medo de colocar o dedo numa tomada não é ruim. Agora, o problema é quando o medo, ele é desequilibrante e ele se torna uma fobia, que é um medo elevado à 10ª potência, que é um medo exacerbado e exagerado. E esse medo exagerado não é uma questão de opção. Isso tem a ver com a individualidade, quer seja de quem for a pessoa. A fobia, ela sim, é um problema. E no ponto de vista psicológico e psiquiátrico, um dos poucos problemas psicológicos e psiquiátricos que tem cura é o medo, enfrentar o medo. Claro que há uma hierarquização, porque o medo, para ser vencido, ele precisa ser dessensibilizado. Isto é, se alguém tem medo de água, essa pessoa, aos poucos, pode aprender a enfrentar o medo de água. Ter primeiro a água, sentar perto de uma piscina, colocar os pezinhos dentro, e a partir disso, aos poucos, ir conseguindo enfrentar o medo. Mas o que eu vejo nesse texto, pessoas paralisadas pelo medo, dominadas pelo medo. Eu não estou inventando, é a Bíblia que diz. E quando eles viram os porcos mortos, e o homem que antes andava como um louco, mas era um endemoniado, sentado, vestido, em sã consciência, qual foi a lógica deles? É um homem que tem um poder que pode fazer coisas muito diferentes. O medo daquela população tirou a oportunidade deles de ganhar. E o que eles perderam, pastor? O que eles deixaram de ganhar pelo medo? A salvação. O que eles deixaram de ganhar por conta do medo? Bênçãos em todas as áreas da vida. Porque por onde Jesus passava, ele não curava enfermos? Curava. Onde Jesus passava, ele não salvava os pecadores? Salvava. Mas o que aconteceu aqui? Esses homens foram salvos por Jesus, por pregação de Jesus? Não. E por que não? Porque o medo induziu-os à perda. Eles tiveram o medo de ganhar. Deus colocou alguém do seu lado, por favor, vire para essa pessoa e diga assim para ela: o medo pode te paralisar. Os irmãos estão falando tão baixo que parece que estão com medo. Diga assim: o medo pode te paralisar. O medo pode te impedir de ganhar. Então diga assim para essa pessoa, pegue na mão dela com firmeza, se for possível, se você tiver intimidade para isso, diga assim para essa pessoa: não tenha medo de ganhar. Não deixe o medo tirar de você a oportunidade de ganhar. Olhe para cá, por favor. Muitas pessoas se entregam para o medo e não enfrentam o medo. Aristóteles define o medo como, a coragem como o homem que sai para enfrentar os seus medos. Todos nós temos uma dosagem de medo dentro de nós. E a coragem não é a ausência do medo, é a capacidade de enfrentar. Todos nós temos problemas, todos nós temos um contexto individual.
Você pode ter sido abandonado, você pode ter sido rejeitado, você pode ter tido problemas de cunho financeiro, prejuízos familiares, você pode ter a tua própria história. Mas se você tiver medo, a tua história não continua. Se você tiver medo, você vai deixar de ganhar coisas que Deus é quem pode dar para você. Se você se entregar ao medo, você não muda de cidade. Você não muda, claro que eu estou falando debaixo da direção de Deus. Se você tiver medo, você não começa um novo relacionamento. Se você tiver medo, você não faz uma prova de um concurso público. O medo é um problema para os nossos dias. E existem governos que governam colocando medo nas pessoas. Quando você vê alguém se colocando como única oportunidade, a única opção que alguém tem para ter uma vida melhor, ele está querendo colocar medo. Ó, o outro lá não presta, eu que sou bom. E eu não estou falando de partido A nem B, que você sabe que eu não falo sobre isso. Estou falando de que existem muitos governos, mundo afora, que as pessoas são dominadas porque é imprimido nelas, é impresso nelas o medo. Alguém vai lá e trabalha o medo, e vai usar mídia, vai usar rede social, vai usar digital influencer, vai trazer algum tipo de medo para que o medo facilite. Você chegar para um oponente seu e falar para ele os seus medos, o teu oponente pode usar os teus medos contra ti mesmo. É por isso que nós temos que ter controle, primeiro, de não falar dos nossos medos. Não abra a boca para dizer a ninguém quais são os teus medos. Você precisa ter a inteligência de entregar os teus medos para Deus e pedir que Ele ajude naquilo que você teme. O que não pode acontecer é você entregar o coração para o medo. Você entregar o coração para o medo, a tua história já terminou bem aqui. Quando você deixa o medo paralisar você. Mas em nome de Jesus, nós estamos nessa noite ouvindo a palavra de Deus, e através da palavra eu entendo, eu não posso temer. E por que eu não posso temer? Porque se eu temer, eu não vou viver o que Deus tem para mim. Você só pode viver o que Deus tem para você, promessas e propósitos, se você aprender a dominar o medo, ao invés do medo dominar você. Se você tem um medo, e esse medo já é algo doentio, procure os profissionais, terapias, toma medicação, se o médico te passar, ter alguém para te ajudar é importante. E se alguém estudou, se for um terapeuta ainda especialista em fobias, melhor ainda. Se alguém estudou e tem conhecimento para compartilhar, você deve aproveitar o máximo desse conhecimento para que isso te ajude. Eu quero falar também desse medo quando ele não é apenas uma doença ou uma doença, mas quando ele é um dispositivo que Satanás pode aproveitar. Quando eu paro para imaginar que uma cidade inteira deixou de ganhar a salvação porque eles rejeitaram a Cristo. Nós não lemos isso ou não nos lemos? Eles estavam possuídos de temor. E o que eles disseram para Jesus? Sai. Porque o medo, irmão Amaro, ele é tão cruel, que é aquilo que é bom, o medo faz pensar que é ruim. O medo pode ser de algo real, mas o medo pode transformar algo em... Pode não ser aquilo que se está vendo, mas está vendo. E por que se está vendo? Porque o medo está enganando alguém. Aquelas pessoas disseram para Jesus, irmão, você tem noção do que é Jesus ser rejeitado? E eu vou falar do medo e da rejeição, porque o medo fez aquele povo rejeitar Jesus. Jesus era muito resolvido psicologicamente. Jesus não vivia para afirmar-se às pessoas. Jesus era bem definido consigo mesmo. Ele sabia bem o que ele era. Pregamos isso domingo passado. Quando eles rejeitam a Jesus, vamos voltar no texto, 37. Projeta para mim, meu filho, o Davidson, o 37. E toda a multidão da terra dos Gadarenos, ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, isto é, saia, o Senhor não é bem-vindo aqui, porque estavam possuídos de grande temor. E olha só o que Jesus fez. E entrando ele no barco, fez o quê? Você não está aí não, você está com medo? Voltando ele, o que é que ele fez? Melhor, e entrando ele no barco, ele fez o quê? Olhe para cá, por favor. Alguém te rejeita. Se alguém te rejeita,
Entregue nas mãos do Senhor. Ela não fez assim não, ó. Ninguém gosta de mim. Eu vim para salvar vocês. Eu tenho tanto amor para dar. Não quer? Não vai receber. Ei, Jesus, o maior amor do mundo. Amor não se impõe, irmão. Amor se ama. Se não quer o amor, se rejeita o amor. E se rejeita o amor, tem que arcar as consequências de quem rejeita o amor. Olha o que Jesus fez. Irmãos, eu vejo em Jesus uma inteligência emocional absurda. Ele vai, faz um milagre extraordinário. Liberta um homem que estava oprimido há anos, que causava terror, pânico, o medo, irmãos, aprisionava aquele lugar, aquela região. Jesus acaba com, mesmo assim, eles querem continuar presos ao medo. Porque eles poderiam muito bem, irmão Léo Baiano, chegar para Jesus e dizer: quem é o Senhor, de onde você veio, me conte sobre você, o que você pode fazer mais além disso. Porque Jesus resolveu o problema que ninguém poderia resolver, mas Jesus resolveu naquele dia. Mas eles estavam presos e dados ao medo, e o medo deles permitiu que eles não ganhassem o mais importante que nós podemos ganhar na face da terra, que se chama o perdão dos pecados e a salvação em Cristo Jesus o Senhor. A irmã Gisele, Jesus entra no barco e volta. Você não fica perguntando: Jesus, dá outra chance. Jesus, volta de novo. Nunca mais Jesus pisou em Gadara, fique você sabendo. Mas ele foi ou não foi? Ele foi. Eles não quiseram? Não quiseram. Por conta de quê? Por conta de quê, irmão? Por conta de quê? Não entregue o seu coração para o medo. Não deixe o medo possuir você, controlar você, paralisar você. Deus não trabalha com medo. E o que eu acho lindo nessa história, para a gente sair do primeiro tópico, é 7 horas e 5 minutos. É que está no versículo lá no 38, irmão Davidson. O homem que foi liberto, que sabia muito bem a real situação em que ele estava, e tudo que ele perdeu, ele vai até Jesus, porque o medo não tirou dele a oportunidade de ganhar. Ele vai até Jesus. E ele diz o quê? Olha o que o texto diz: aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que eu deixasse estar com ele. Ele disse: Jesus, eu quero ir com o Senhor, para onde o Senhor for, me leve. Enquanto os uns disseram: vai-te embora. Tá vendo aí, irmão? Se você parar para valorizar quem te rejeita, você deixa de dar a oportunidade para alguém que pode e quer te aceitar como você é. Enquanto você perde tempo com a rejeição, você tira a oportunidade de um crescimento, de uma mudança. A diferença é que Jesus tinha um outro projeto para ele, para esse moço. E esse projeto, irmãos, mudou aquela região. Quando ele diz: Jesus, eu quero ir com o Senhor. Aí, irmãos, alguém podia pensar assim: Jesus estava chateado, pastor Tarsis. Por quê? Porque ele acabou de ser rejeitado, o pessoal mandou ele embora. O rapaz pede e diz assim: eu quero ir contigo. E ele diz não. Ele estava zangado com ele. Jesus estava chateado. Não tem nada a ver com zanga, não tem nada a ver com chateação, tem a ver com um propósito de Deus específico. Quando ele pede, Jesus dá um não para ele. Rogou-lhe que eu deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, tem uma outra versão que diz assim: mas Jesus não permitiu. Então eu quero dizer uma coisa para você, que acha que Jesus só dá sim. Se você acha que Jesus só dá sim, você está equivocadíssimo. Jesus diz sim, mas Jesus diz não. Se você só se prepara para ouvir os sims, o não vai te frustrar. Olha para esse texto. Eu não vejo um homem sendo frustrado porque a vontade dele não é feita. Tem um monte de gente, irmão, que se frustra quando a vontade dela não é feita. Tem gente que tenta impor a sua vontade. Tem gente que quer que a sua vontade seja feita, impõe a sua vontade. A vontade dela ou dele não é realizada e ele se frustra com isso, se zanga. Irmãos, e coisa feia é ver adulto se zangando igual criança. Já viram isso não? Nunca viram isso não? Vocês estão com medo de falar. Vocês já viram adulto se zangar igual criança? Incompreensível, não consegue entender o que alguém está explicando para ela. Não, eu quero é assim. Rapaz. Aí tem gente que vai dormir um no sofá e outro na cama, porque tem uma criança que casou, uma criança adulta que casou, porque a vontade dela, quando não é feita, ela até morre do coração, porque às vezes teve um pai ou uma mãe
que satisfazia todas as vontades. Aí casa achando que o marido ou a mulher tem que ser a pessoa a realizar todos os desejos dessa criança mimada. Você está recebendo a palavra de Deus, irmão? Quem não é inteligente emocionalmente, não trabalha direito, não produz direito, não serve a Deus direito, não se relaciona direito, nada vai dar certo, se frustra com qualquer coisa. Na hora que não se faz a vontade, pronto, acha que o amigo não é amigo verdadeiro, acha que o namorado ou a namorada não é o amor da vida, acha que o esposo ou a esposa não ama mais. Não, meu irmão. Irmão, a gente aprende mais com o não do que com um sim. É de Deus o sinal verde no trânsito, e é de Deus quando o sinal ficar vermelho para você também. E tem gente que não aceita nem um sinal vermelho, vira logo na direita, que quebra aqui, sai cruzando pro lado, e sai quebrando pro pau e pedra, cai em buraco, fura o pneu, rasga não sei o que. Cheguei, cortei o sinal vermelho. Pra quê, rapaz? Deus é Deus do sinal verde para tu ir e do sinal verde para tu parar. Deus é Deus que dá o sinal verde, vai, mas Deus é Deus que dá o vermelho, não. Ô irmão, eu nunca vou esquecer, cadê minha esposa? Tá para ali. Eu me lembro que uma vez eu gostava de uma jovem, tomara que a minha mulher não desça, fecha a porta e passa a chave. Ela tossiu para ali já. Eu me lembro que eu gostava dessa jovem. Toda vez que a gente está gostando de alguém, a gente acha que aquele é o amor da nossa vida e que não vai ter outra pessoa para ocupar aquele espaço e aquele lugar. Que eu orava assim, ô Jesus, é ela. Ela que tá aí, é? Não é minha esposa não, eu era outra pessoa. E eu dizia assim, ô Jesus, ela é demais, é de Deus. Senhor, confirma que sim, que é. Irmão, pedir para Deus confirmar que sim, você está tipo dizendo assim para Deus, diga sim para mim. Diga sim para mim. E vocês querem que eu diga para vocês o que Deus me disse? Deus disse, não. Ô meu irmão, isso tira as forças de quem está apaixonado. Um coração apaixonado, quando ele recebe um não, ô irmão, as forças vão embora. A alegria de viver vai embora. Não dá mais vontade nem de ser crente. Eu não quero mais nem ser crente, porque eu ia casar na igreja. Não, pois tá bom, eu vou viver a minha vida. Aí se frustra, faz aquilo que quer, se fere, vai pagar o preço. Ô irmão, eu vou encerrar. Está recebendo a palavra de Deus, não está? Deus é Deus do sim, sabia? E Deus é Deus do não. Jesus despediu ele que eu quero ir com o Senhor, ele não quer o Senhor, mas eu quero ir com o Senhor. Aí Jesus disse, não, os nãos de Cristo para nós são altamente centrados no propósito do Senhor para nós. Quando Jesus diz não, ele sabe o que ele está fazendo, irmão Juan. Quando Jesus diz sim, ele sabe o que está fazendo. Vai lá, meu filho, bota o 39. O que Jesus diz para ele? Torna para tua casa, volta lá para tua família, volta lá para quem tu perdeu, e diz quão grandes coisas te fez Deus. Aí vem o texto, e ele foi apregando por toda a cidade. Arqueologicamente está comprovada diversas igrejas cristãs na região de Decápolis. Esse homem cumpriu um propósito de Deus. Ele pegou o não que Jesus deu para ele para obedecer. E quem obedece quando Jesus dá o não, vai colher muitos frutos para a glória de Deus. Levante a sua mão comigo, por favor, em nome de Jesus. Quero profetizar sobre você, para que você tenha inteligência emocional, psicológica, para você não se frustrar lá onde você trabalha, para você não se frustrar no seu relacionamento, para você não se frustrar dentro da tua família, se alguma coisa está fora do lugar, se alguma coisa não está como você quer, se alguma coisa não está do seu jeito. Não, minha filha, é tempo de você parar para entender que Deus tem a forma dele de trabalhar, e ele não muda os planos e propósitos só porque ele tem que satisfazer os teus caprichos. Entenda que Deus não vai mimar ninguém. No dia que Deus te disser um sim, recebe e vai. Dias que Deus te der um não, recebe e vai. Mas aprenda com os sims e com os nãos que o Senhor Deus te der. Que o medo não venha encontrar em você a terra perfeita para ele germinar. Aleluia. Esse é o medo de ganhar. Mas há o medo de falar. Está no versículo subsequente, melhor, na história subsequente. Está aí do 40 ao 47. Quando uma mulher do fluxo de sangue, antes de ir para o 47, nós não acabamos de ler que Jesus foi rejeitado? Não foi isso? Vocês estão comigo? Tá, olha o 40, projeta aí para mim o 40. Aconteceu que, voltando Jesus lá de
de Gadara, a multidão o recebeu porque o estavam... Eita, meu irmão, Jesus era muito bem resolvido psicologicamente. Se ele ficasse lá, sofrendo a rejeição, vivendo a rejeição, insistindo na rejeição, se rastejando para a rejeição, não, voltou, virou, veio, e tinha gente esperando ele, a aceitação, vem que eu estou lhe aguardando. Eu creio num Deus que abre porta se alguma porta se fecha. Eu creio num Deus que manda um cliente novo quando um outro vai embora. Eu creio num Deus que Ele é capaz de fazer o mar abrir, a realizar um milagre na vida de um escolhido seu. Agora para o medo de falar. No versículo 47 o texto diz: então a mulher, vendo que não poderia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante dele. Declarou diante do povo o motivo por que havia tocado nele e como fora imediatamente curada. Aqui eu vejo o medo de falar. Eu poderia dizer o medo de aparecer. Eu poderia dizer o medo de mostrar quem é. Agora nós vemos que a história é que quando Jesus volta e a multidão, que ele está com a multidão, a gente vê uma mulher que está enferma, sofrendo de uma hemorragia, e ela tem todos os motivos para ficar deitada em cima de uma cama, porque ela está caquética, ela já perdeu tudo, e para ser sincero, ela não tem mais nada a perder. E quando não se tem mais nada a perder, não faz sentido temer. Não precisa ter medo quando eu olho para o texto e vejo que ela abre mão. Ela rompe com o que era esperado, com o que era natural. Ficar em cima da cama e esperar a hora de morrer. Ela vai e toca na bainha de Cristo Jesus e recebe a cura. E diz a Bíblia que instantaneamente o fluxo foi interrompido. Mas o que a gente leu foi que ela ficou com receio. 47, então a mulher, vendo que não podia ocultar-se. Isso mostra que ela queria permanecer oculta. Talvez pela grande multidão, talvez fosse uma vergonha ter que falar na frente dos outros. Eu não vou dizer que ela tem fobia, não vou falar nada, é mentira. Eu estaria esticando o texto. Só estou conjecturando. Ela queria ocultar-se. Ela não queria aparecer. Ela queria ficar quietinha no canto dela. Mas como ela não podia ocultar-se, ela testemunhou. Irmão, você precisa falar das coisas que Jesus está fazendo na sua vida. Você precisa falar para que todos saibam quem é Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa falar. Você não pode se ocultar. Você não pode se omitir. Porque quando você fala do que Jesus está fazendo, você está dando oportunidade para que outras pessoas descubram quem é Jesus. Para que outros vivam o amor de Jesus. Para que outros tenham a oportunidade de encontrar a salvação em Jesus. Vou encerrar, mas eu vou para o próximo texto. 3 textos. E o outro está aí, no versículo 50. Nós sabemos que a filha de Jairo está morrendo. E a mulher do fluxo de sangue interrompe. E na hora que Jesus está ali tratando com ela, o texto diz, no versículo 49, vamos ler o 49. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do príncipe na sinagoga, dizendo: tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, não temas, crê somente e será salvo. Quem é que não tem medo de perder? Esse era o medo de Jairo. Gadareno tinha medo de ganhar. A mulher do fluxo de sangue tinha medo de falar. E o Jairo tinha medo de perder. Quem é que não tem medo de perder? E quando nós temos um parente nosso enfermo, doente, e quando o telefone toca, quem é que não fica com o coração aflito? E quando é 7 horas da manhã, que a gente vê que estão ligando do hospital, a gente já sabe. É o pior, que a gente não quer receber. Quem que não tem medo? Todos nós temos. E um pai não vai ter medo de perder uma filha? Jairo estava nessas condições. Ele estava com medo. A diferença é que ao lado de um coração com medo está um Cristo misericordioso. É Jesus que diz: irmã Carol, não temas, crê somente. E aqui, irmãos, eu vejo uma diferença brutal entre o que a psiquiatria e a psicologia diz, e diz com muita certeza, e é uma ciência, são ciências. Eu estou estudando psicologia mesmo, então está certo ao dizer que as fobias podem ser tratadas e curadas se dessensibilizadas. Mas aqui eu olho para o livro dos livros,
Eu olho para as palavras do meu Salvador e elas me mostram, as palavras do meu Salvador me mostram como eu posso vencer o temor que tenta invadir o meu coração. Isso aqui não é doença, é espiritualidade. E como é, pastor Tarsis? Crê. Fé. Quando vem o medo, o que é que eu tenho que fazer? Não. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quem é Jesus. Eu sei que Ele vai curar quem está enfermo. Eu sei que Ele pode ressuscitar até quem está decretado a morte. Jesus diz para Jairo, vira para ele e diz, não tema, crê somente. É tempo de você colocar no teu coração fé. É tempo de você arrancar o medo e colocar no coração a coragem espiritual. E que coragem espiritual é essa, pastor? Eu sirvo a um Deus que tem o controle de todas as coisas na palma de sua mão. Eu sirvo a um Deus que tem o globo da terra na palma de sua mão. Eu sirvo a um Deus que tem o meu destino na palma de sua mão. Eu sirvo a um Deus que conhece o passado, o presente, o futuro. Eu sirvo e descanso a minha vida sabendo que não existem mãos mais poderosas para eu descansar, não existem mãos mais cuidadosas para eu entregar o meu futuro, que não existem mãos mais carinhosas para eu entregar o coração entristecido, ferido, cabisbaixo. Eu estou dizendo para você, creia em Jesus Cristo, pois Ele tem poder para transformar situações, mudar histórias e escrevê-las. Aleluia. Jesus diz para Jairo, não temas, crê somente. Essa é a forma espiritual de enfrentar o medo. O meu Deus me dará vitória. Essa é a forma que o cristão enfrenta os seus medos. O meu Redentor vive. Foi o que Jó disse. Eu sei que o meu Redentor vive. E mesmo depois da morte de todos os seus filhos, olha só o luto que Jó teria que trabalhar se fosse os nossos dias. E o que é que Jó tem para dizer? Jó não tem desespero, Jó não sai correndo, Jó não blasfema. Jó rasga suas vestes e diz, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu volto para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito, bendito. Não, acho que você está com medo. Bendito, vamos ficar de pé. Aleluia. Que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que Ele cuida de mim. Se você crê que Ele cuida de você, feche os seus olhos, fale com Deus, peça a Ele ajuda, peça a Ele que tire os medos, peça a Ele que tire as mágoas, peça que Ele tire o rancor, peça que Ele tire as feridas, peça que Ele tire as amarras, que te paralisa de viver o extraordinário de Deus para ti, o que te paralisa de viver o cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Senhor, eu quero ser como o ex-endemoniado, o homem de Gadara, eu quero viver para Jesus, eu quero viver para ti.